Amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui no Devocional de Histórias do Amor, a história do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e fui chamada para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor me deu uma palavra hoje no Devocional que está no livro de Números, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Amados, essa passagem aqui, ela trata daquela transição em que o povo de Israel era prisioneiro, ou seja, eles eram escravos no Egito, estavam sendo massacrados, torturados no Egito e fazendo trabalhos forçados. E aí aquele povo chorou, aquele povo se humilhou, clamou a Deus pedindo libertação. Então Deus levantou Moisés e Arão para que libertassem o povo e levassem o povo para uma terra prometida. Essa terra, ela significa descanso, ela significa algo que você sonha, algo que você deseja, para hoje na nossa realidade, né? Mas naquela época era uma terra muito fértil. A palavra do Senhor até dizia que é uma terra que emana leite e mel, ou seja, alimento em abundância. Era uma terra muito fértil. Então, o que foi que aconteceu? O povo saiu do Egito. Essa transição ou esse espaço de tempo entre o Egito, entre caminhar do Egito, passando pelo deserto até chegar na terra prometida, que era uma terra fértil, durava 11 dias esse trajeto. E realmente durou 11 dias. Eles passaram pelo deserto, eles tiveram algumas lutas, mas chegaram à entrada da Terra Prometida com 11 dias. Só que o que foi que aconteceu? Quando o povo chegou lá, Moisés e Arão mandou alguns israelitas espiarem a terra, darem uma olhada na terra. Quando eles chegaram lá, eles viram que a terra tinha cidades fortificadas, com muralhas, moravam gigantes, povos muito fortes, e de repente eles se apavoraram, né? Quando esses espiões voltaram para o acampamento de Israel na entrada da Terra Prometida, contaram isso que viram, né? Foram 12 homens. 10 contaram coisas muito ruins que viram e 2 contaram coisas boas, né? Os 10 que contaram coisas ruins disseram que tinha gigante, que a terra devorava aqueles que nela entravam, que tinha cidades fortificadas, muralhas e que eles iam morrer. Já os 2, Caleb e Josué, disseram que não, aquelas dificuldades eram normais, mas Deus ia fazer com que aquelas dificuldades se transformassem para ele como fortalecimento, né? Porque eles disseram assim: esses gigantes o Senhor nos dará como pão. O que é um pão? É algo que vai fortalecer você. Então, amados, o que significa isso para nós, né? Significa que muitas vezes, quando Deus te faz promessas ou quando Ele diz que vai realizar algo na tua vida, ministerialmente ou na sua família, ou enfim, nos seus negócios, e que vai dar certo, não significa que não vai ter problemas. Você vai ter gigantes, você vai ter circunstâncias que você vai precisar combater. Eu acredito que aquele povo achava que Deus ia dar uma terra assim, bem tranquila, né? Eu vou entrar na terra e vou só ter felicidade. Não funciona desse jeito aqui nesse mundo, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E outra coisa, amados, eles disseram aqui: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Vamos voltar para o Egito? Eu vou lhe dar um conselho, amado, e lhe dizer uma coisa. O Egito simboliza para nós, cristãos, hoje, o mundo. O mundo, as farras, as bebedeiras, aquilo que a gente fazia quando a gente era do mundo e, de certa forma, tinha uma certa tranquilidade. Mas eu vou dizer uma coisa: se o Senhor te escolheu, se você já fez a transição entre o mundo e Deus, você não tem mais como voltar. Aquele povo não voltou mais para o Egito, não tinha como voltar. Sabe o que foi que aconteceu? Quando Deus viu que eles estavam reclamando muito da terra prometida que estava ali ao alcance das suas mãos, e se Deus disse que eles iam conseguir, e eles choraram, murmuraram, reclamaram e quiseram voltar, aí Deus disse: pois tá certo, pois pega o caminho de volta e vão para o deserto agora. Amados, a gente não tem um caminho de volta para o mundo. Deixa eu dizer a você, não tem não. Você vai ficar, sabe o quê? De deserto em deserto. Aquela transição que devia ser de 11 dias entre o Egito e a terra prometida, sabe quantos anos eles passaram no deserto para voltar para o mesmo canto de antes? 40 anos. 40 anos eles passaram de deserto em deserto. Amado, você não vai voltar mais para o mundo não, porque você já é de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver de deserto em deserto, de deserto. E eu espero que não dure 40 anos não, viu? Até você voltar, sabe para onde? Para a terra prometida de novo. Olhar para os mesmos gigantes, porque eles não vão sair de lá porque você teve medo não. Eles vão continuar lá esperando você voltar.
Aí você vai voltar para o mesmo ponto. Você já notou que às vezes os seus problemas se repetem? Às vezes só muda a pessoa, né? Mas o problema é o mesmo, porque você ainda não enfrentou. Porque você ainda não venceu e Deus quer que você vença. Deus quer que você entre no seu descanso. Deus quer cumprir as promessas dele na tua vida. Então, amados, quando você estiver diante daquilo que Deus falou para você, não pense que vai ser fácil. Mas mesmo que tenha gigantes, mesmo que tenha cidades fortalecidas, saiba que se Deus prometeu, Ele vai te dar. Então enfrenta. Enfrenta esses gigantes, porque Deus dará eles a você, sabe como? Como fortalecimento, como pão. Tem um espírito de Josué, tem um espírito de Caleb, porque Deus não nos deu o Espírito Santo para ser um espírito de covardia dentro de nós. A palavra diz que Deus não vos deu o espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de amor e de moderação. Então enfrente os seus gigantes, entre na sua terra prometida, tenha um espírito de coragem, de amor e de moderação. Amém? Seus gigantes não vão sair da tua terra porque você teve medo. E você não vai voltar para o Egito. Enfrente e descanse, enfrente e desfrute das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nos ajuda, nos fortalece em Teu Espírito. Eu sei que sozinhos, Senhor Jesus, nós não vamos conseguir conquistar aquilo que o Senhor mandou que a gente fizesse, não vamos conseguir conquistar o nosso descanso, mas nós temos o Teu Espírito Santo que nos fortalece e através dele nós somos mais que vencedores e através dele nós podemos realizar todas as coisas. Senhor, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor, nos fortalece em nome de Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.